Olá, meus amigos. Hoje é um pouco sobre filho. Tecnon ou Ruios? A impressão que eu tenho é que, às vezes, Deus ele nos leva a direções e também a destinos desconfortáveis. Eu li um livro uma vez que uma mãe tinha uma filha pequena de aproximadamente 4 anos de idade e a mãe sempre estava muito próximo da filha. Mas teve um dia que a mãe precisou levar a filha para poder ter o seu primeiro dia de aula. Chegando na aula, a filha começou a chorar muito porque percebeu que a mãe se distanciava e quando as lágrimas caíam no rosto da filha, a mãe logo entendeu que aquele momento seria um momento decisivo. A mãe precisava deixar a filha sozinha. A impressão que eu tenho é que às vezes parece que Deus ele nos deixa sozinhos. Em contrapartida, você lembra que a impressão que Abraão teve é que Abraão estava sozinho. A impressão que Moisés teve é que Moisés estava sozinho. A impressão que Davi teve é que em algum momento da sua vida Davi esteve sozinho. Assim também, por que não dizer o próprio Jesus quando estava na cruz e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então a impressão que a gente tem é que muitas das vezes parece que Deus ele nos guia a destinos e parece que lá ele nos abandona. Só que veja bem, quando a mãe ouviu a voz e as lágrimas da menina, a mãe também começou a chorar. Porém, olha que interessante, mesmo sentindo a dor da separação, a mãe sabia que a melhor escolha para sua filha é que ela pudesse passar por um tempo, por um momento na escola sozinha. Afinal, isso ajudaria ela a crescer, a se desenvolver a cada dia mais para a sua vida. Porque perceba, em outras palavras, o crescimento ele é mais importante do que o sofrimento. Às vezes, Deus nos deixará sozinho, muitas das vezes para que nós possamos entender que na escola da vida, mesmo diante das nossas lágrimas, mesmo diante dos nossos sofrimentos, ele sempre terá um propósito. Por quê, Patrick? Porque ele se interessa mais com a nossa maturidade do que com o nosso conforto. Essa é a intenção de Deus. Embora a nossa dor também dói nele, ele nos guia a lugares que a nossa carne, a nossa vontade, às vezes ficará desconfortável. Às vezes nós seremos desafiados a ser filhos maduros e sair da infância para uma maturidade espiritual. É interessante que nos textos originais da Bíblia existe pelo menos 2 palavras gregas distintas que foram pelo menos traduzidos como filhos para o português. Veja bem, uma delas é a palavra tecnon, usada para descrever os bebês ou os filhos que, na verdade, acabaram de nascer ou aqueles que ainda estão na infância. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, a palavra usada ali é tecnon, para se referir a um filho recém-nascido. Já outra palavra para filho em grego é a palavra ruios, usada para indicar alguém que é conhecido como filho, que na verdade apresenta as características de seus pais e muitas das vezes é usada para descrever nós como os filhos maduros que crescem e andam com as suas próprias pernas e assim por diante. Filhos que podem representar seus pais porque já na verdade conheceram o coração deles. Filhos maduros, isso está explícito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados de filhos. Ruios. A palavra para filho nesse texto, ruios, na verdade indica que os filhos maduros conseguem perceber a direção de seus pais. Os filhos maduros, eles conseguem também perceber
a direção por meio do Espírito Santo, né, que mora dentro deles, que mora dentro de nós. Só que entenda que ambos são filhos amados, que na verdade não há diferença, são filhos. Só que entre eles, o que existe é a diferença da maturidade. Só que perceba, quanto mais nós percebemos a direção do Espírito Santo, nós tendenciamos a obedecer mais como filhos, né? E não como aquele sentido de filho com a palavra grega teknon, filhos que estão engateando ou filhos recém-nascidos. Como filho, Jesus foi levado ao deserto e não foi privado das dificuldades que, às vezes, nós até mesmo chegamos a questionar a Deus. Perceba só, essa é a proposta, essa é a ideia. Nós somos que tipos de filho? Já alcançamos a maturidade espiritual? Somos teknon ou somos ruios? Somos filhos que estamos ainda engateando no começo da fé? Somos filhos que estamos desenvolvendo a nossa maturidade? Ou já somos filhos maduros que estamos atingindo a cada dia a maturidade espiritual? Deus abençoe, fique na paz. Teknon ou ruios? Deus abençoe.